Vamos lá, o custo invisível do sim. Por que dizer sim para tudo te afasta do que realmente importa? Porque o problema não é falta de oportunidades, é que você diz sim para as pessoas erradas, para as oportunidades erradas, para não ter que encarar o que realmente precisa fazer e muitas vezes é o que você tem medo. Pauleira hoje, hein? É só paulada, na verdade. Seja muito bem-vinda à nossa 15ª Live Expert 360. Hoje eu vou falar algo sobre algo que ninguém quer falar abertamente no mercado digital. Não porque seja um segredo, mas porque exige um nível de honestidade que a maioria das pessoas não está disposta a ter consigo mesmo. Porque eu vou trazer são reflexões que aconteceram comigo, que provavelmente algumas delas estão acontecendo com você e que você vai ter que ter esse estalo e de tomar a decisão que vai fazer você alcançar o que você deseja, principalmente priorizar quais são as atividades que vão fazer você alcançar o seu resultado, qual é o negócio digital que você precisa priorizar para viver do seu propósito. Então, quando você decide vir para o digital, especialmente quando sai de um emprego estável, de um concurso, de uma carreira construída com segurança, uma coisa acontece inevitavelmente. Você perde a previsibilidade de caixa. E isso desestabiliza qualquer ser humano, não é? Gera aquela ansiedade, um medo silencioso que sussurra todo dia. E se não der certo? E se o dinheiro acabar? E se minha reserva? E se eu não vender hoje? E se eu não vender esse mês? E esse medo faz você dizer sim para projetos, para parcerias, para oportunidades que aparecem. Porque qualquer coisa que garanta aquele fixo parece melhor do que essa incerteza de você não saber o que vai acontecer amanhã. E aí, acontece isso por aí, desse lado aí? O problema é que cada sim para o que não importa é um não para o que te importa de verdade, para o futuro que você deseja. E você só percebe o preço que pagou quando já pagou. A gente não consegue fazer muitos cálculos nesse momento de medo, de incerteza, de insegurança, porque dá uma angústia. O meu propósito é despertar esse valor adormecido dentro de você. E uma das formas mais silenciosas de adormecer esse valor é ocupar o seu tempo e a sua energia com o que não é o seu caminho. Mesmo quando parece uma boa oportunidade, porque você começa a trocar o que você quer, o que você realmente quer, pelo que você quer agora, o que você quer no futuro, pelo curto prazo. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o custo invisível do sim e sobre como aprender a proteger o que realmente importa. Essa é a grande sacada do que você vai aprender hoje, como refletir para tomar as decisões certas e pelo menos conscientes, né? Se vai ser certo, eu não sei, mas que você vai ter uma clareza melhor do que se faz sentido ou não dizer um sim para cada proposta, cada oportunidade que aparecer na sua vida, com certeza eu vou conseguir te ajudar. Então, deixa eu te contar primeiro o que aconteceu comigo. Porque eu não estou falando de teoria, eu estou falando algo que eu vivi. Se algumas pessoas, se vocês acompanham o meu Instagram, algo que aconteceu recentemente e que me custou caro. Quando eu decidi construir meu próprio negócio digital, eu já sabia que não seria linear. A gente sabe que empreender não é aquela previsibilidade de empregada pública que eu tinha. Eu já sabia que eu teria alguns meses bons, meses difíceis. Já sabia que empreender é diferente de ter salário no quinto dia útil, como eu tinha. Isso não era uma dúvida minha, mas saber na cabeça é diferente de sentir no corpo. E quando a ansiedade financeira bateu, eu fiz o que a maioria fez. Eu disse sim para o que foi aparecendo. Foram surgindo oportunidades de ganhar dinheiro? Opa, tô lá, tava dentro. E aí, a minha primeira parceria foi como eu fui convidada para ser controller de uma agência de lançamentos. Desculpa, era só uma agência de marketing, ela nem é de lançamentos, na verdade, ela trabalha com o governo do estado aqui em Campo Grande. E aí eles me ofereceram meio período, parecia encaixar na minha rotina. Eu falei, perfeito, eu saio do meu emprego público, já pulei para essa agência, não me senti no marketing, porque eles trabalham com marketing digital, e não estava mais no meu emprego público, né? Então eu falei, opa, e ainda era meio período, eu podia ficar com a Júlia tarde, falei, pera, tá bom demais, né? Parecia equilibrado. Mas ficou claro uma coisa muito importante.
o CEO de lá, ele era um amigo meu de faculdade. E ele não queria que eu fizesse esse bico, né? Essa ponte de controller. Era um convite para eu me tornar diretora dessa agência. E aí, mais dinheiro, mais responsabilidade, mais crescimento. Só que o que me pegou dentro desta oportunidade em específico foi que os principais clientes eram do governo do estado. Licitações, politicagem, exatamente o ambiente que eu tinha deixado quando eu deixei, né? Quando eu saí do emprego público, porque eu odiava o quê? Politicagem. Eu odiava ter que agradar as pessoas para subir, ser boicotada porque eu não podia falar o que eu queria. Então, eu tinha aberto mão de uma estabilidade de um emprego público para falar o que eu penso, trabalhar com o que eu quero, atender clientes alinhados comigo, e eu estava ali, voltando para a mesma dinâmica de baixar a cabeça, governador, secretário, blá, 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 que eu tinha acabado de escolher abandonar. Então, eu sabia que ali não era o meu lugar. Eu fui até numa confraternização de fim de ano, e quando eu voltei, eu falei para meu marido, sabe quando você é um peixe fora d'água? Não era o meu ambiente. Mas aquele momento era a borda que eu precisava segurar, né? Eu até falei para ele, é a boia para eu não me afogar nessa vida nova que é empreender. Então, eu já saí do emprego público, pulei para essa agência e foi ótimo por isso, tá? Foi ótimo por esse medo que eu tinha. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um atraso na minha vida. E aí, o que aconteceu? A segunda parceria também parecia diferente, era bem melhor, na verdade, e ela foi muito mais recente. Foi ano passado, eu tinha ficado 2 meses sem faturar, e eu tinha flopado num lançamento, né? Assim, eu tinha feito poucas vendas, e aí eu falei, caramba, eu não vou escalar nunca, né? E eu comecei a achar que ser expert não era para mim, porque eu já fui expert, já fui lançadora, aí eu tinha voltado a ser expert, e aí eu tinha conhecido um cara lá no evento do FHT, do Fórmula de Lançamento, Fórmula High Ticket, né? A segunda fórmula do Érico Rocha. E aí eu nunca duvidei que o meu lugar era o marketing digital, que eu nasci para isso, eu amo marketing digital, a gente pode falar disso o dia todo. Mas eu não sabia onde eu estava me encaixando, aonde era meu lugar dentro desse digital. E eu fui ficando desesperada, né? 2 meses sem faturar para quem era empregada pública há pouco tempo atrás. E aí eu lembro que eu fui para a missa e eu chorei. E aí meu marido falava, calma, Carol, vai dar certo, você é fera, né? Você vai encontrar seu lugar. E aí eu me senti muito perdida, porque não fazia sentido o que estava acontecendo. Eu falava, eu sou boa, sou esforçada, dou tudo. E, caraca, né? Por que não vinga? E no dia seguinte, na segunda-feira, apareceu um convite para eu ser parceira nessa agência de lançamentos. E é uma agência faixa preta, então já faturam mais de 2 milhões. Eles têm mastermind do Érico, mastermind, todos os mastermind grandes, né? Do William Baldan. Então, eu falei, caramba, eu estou no lugar certo. E ali eu seria apenas estrategista, né? Então, o que quer dizer isso? Eu comecei sendo estrategista de método. Eu analisava o método dos experts dentro da agência, criava novos produtos para eles. Então, eu conseguia levar junto com a incubadora, estava indo bem, eu entendia, era o que eu gostava, tinha um fixo e tinha oportunidade de percentual. Bom demais para ser verdade, né? Aí, o que aconteceu? Ele me convidou para ser estrategista de um lançamento. Então, não seria mais só estrategista do método. E aí, era para eu ser estrategista só. Só que simplesmente eu virei a copy senior, eu fiz as principais copies do lançamento, né? As CPLs, que a gente chama, né? Aula 1, aula 2, aula 3, de um lançamento pago. Fui estrategista e ainda acabei sendo a gestora do projeto, porque a gestora era muito ruim. E aí eu comecei a acompanhar as demandas, ver o que a equipe fazia, revisava os entregáveis, cuidava dos prazos, gerenciava a equipe. Um caos. O que aconteceu? Foram semanas consumindo aquele lançamento, ele me esgotou, né? A incubadora ficou parada, eu não conseguia atender os alunos, eu não conseguia pensar em nada, método, nada disso. Meus alunos receberam menos do que deveriam, menos do que mereciam, menos do que pagaram. E no final, o resultado financeiro era um percentual, 15% lá, e nem foi grande coisa pelo tanto que eu trabalhei. E ali sim, foi bom, foi ruim, mas foi bom, né? Eu sempre falo pro meu marido, tudo na nossa vida acontece de ruim, mas dá bom no final. Então, o ruim, a gente tem que entender, ser grato para entender o que está acontecendo. E foi ali que eu tive a certeza, que eu já sabia, mas que eu precisava sentir, né? Que é, se eu me dedicasse essas 10, no final de semana, 10, 12 horas que eu estava me dedicando por dia, que o que eu fiz nesse lançamento, se eu me dedicasse para o meu negócio,
os resultados seriam incomparavelmente maiores, e ainda, né, é meu, né, não é só um custo, é um investimento no meu negócio, no meu crescimento, que não tem teto para escala. E aí, não que eu seja melhor do que eles eram uma agência, eles são uma agência muito mais avançada do que eu, mas é o meu método, é a minha energia, é o meu propósito, é o meu negócio. Então, quando você trabalha para construir o seu, cada hora ela tem um retorno diferente. É isso que eu quero que vocês entendam quando vocês começam a aceitar propostas, oportunidades dos projetos dos outros, só olhando para o financeiro, só olhando pelo curto prazo. Então, eu encerrei essas duas parcerias e comecei a aplicar o que eu deveria ter sabido antes, que não é toda oportunidade que merece o seu sim. É sobre isso que eu quero trazer para vocês, para que vocês comecem a focar, a enxergar, ou a pelo menos tomar decisões mais conscientes quando começa a fugir do seu negócio para ir encaixando em outras funções de outros projetos, de outros especialistas, que não seja o seu, se esse for o seu propósito, claro, né? Então, eu quero te fazer uma pergunta que provavelmente as pessoas não fazem, sabe? Quando você diz sim para um projeto que, no fundo, você sabe que não é o seu caminho, o que exatamente você está evitando? Porque a gente fala que é o financeiro. A resposta mais honesta não é preciso do dinheiro, porque o dinheiro vem. Essa é uma justificativa, mas não é a sua resposta honesta. Provavelmente você tem uma resposta real, que na maioria dos casos estou evitando a incerteza de depender só do meu negócio. Porque quando a gente vai só com a gente, não depende mais de ninguém. Por exemplo, se você vai lançar outras pessoas, ajudar outros projetos e eles não dão certo, a culpa é deles. Não é você só fez uma parte, você sozinha. Agora, quando você abraça e fala, ou sou eu, ou não é ninguém, e não vai dar em nada, aí a culpa é só sua. Então, a responsabilidade fica 100% para você. E por baixo dessa incerteza, tem algo ainda mais específico. Por exemplo, no meu caso, eu não gosto muito de vender. Então, quando eu trabalho como especialista, como parte de um todo, a parte da venda não fica comigo. Eu não quero me expor de ficar levando não, ter que ouvir. Isso é muito ruim. Então, é algo que eu fugia. Eu percebi isso, mas eu tive que encarar. Então, você tem que ser a prova de que o seu negócio vai dar certo. Mas, para isso, se você começar a se encaixar nos outros, sabe o que vai acontecer? Você vai falar, o meu negócio só não deu certo ainda, porque eu tô com outras demandas, eu tenho outros encaixes. Então, é sempre uma fuga de falar, o meu só não deu certo, porque eu ainda não foquei nele, porque eu tenho outro que ainda paga minhas contas. E é fácil. É ruim, mas é fácil. Por quê? Porque você não levou o não de verdade para você falar, puta, não deu certo, a culpa é minha, eu sou uma bosta. Então, enquanto a gente coloca outras prioridades na nossa frente, a gente começa a fugir. Então, o fixo, ele não é só uma renda, ele acaba sendo um escudo. Ele te livra de encarar o que te assusta muitas vezes. Mas não é fraqueza. Eu sei que não é fraqueza. Isso é humano, é completamente humano, principalmente quem fez transição de carreira, de que teve a vida toda um fixo, né, uma previsibilidade. Mas é importante você nomear. Porque quando você sabe o que é um sim, o que é um escudo emocional, ou não, de forma estratégica, você passa a fazer escolhas conscientes, não uma reação ao medo. Então, o que a gente vai conversar hoje é muito para você entender quais são os tipos de sim que você tem dado e como fazer escolhas conscientes para não falar sim para tudo, sabe? Então, esses 3 tipos de sim que acabam desviando a gente do objetivo, talvez você entre em todos os sims ou em algum deles, que é todos têm uma cara de oportunidade, tá? Todos você vai falar, olha, racionalmente é uma escolha boa, você consegue até justificar. Para o meu marido, eu sempre justifico e ele fala, faz sentido, porque faz sentido, mas esconde o custo alto, tá? Então, o sim financeiro, você aceita um projeto porque paga bem, mesmo que consuma o seu tempo, mas você fala, não, agora eu preciso dessa grana, depois eu vejo outro, mesmo que seja desalinhado com o que você quer construir. O argumento é temporário, né? Só eu ter me estabilizar, eu vou fazer uma reserva. O problema é que esse temporário dura anos, porque a estabilização nunca vai vir. Ela sempre vai depender de mais um mês, mais um projeto, mais um contrato. Não, só fechar mais 2 alunos, mas aquele ali que está pendente. Sempre vai ter alguém pendente. Sempre vai ter aquela ação para você não fazer. É igual quando você muda de casa ou você quer mobiliar a sua casa e você não tem dinheiro para comprar o armário decorado, aquele, né,
feito pelo marceneiro, lá medido, sob medida, e você fala, eu vou lá na Casas Bahia, vou comprar um armário provisório, vou pôr aqui no meu banheiro, e depois, quando eu tiver mais grana, aí eu compro o móvel que eu quero dos meus sonhos. E aquele móvel das Casas Bahias, que não era o que você queria, nunca sai de lá. Porque possivelmente, a maioria das vezes, esse provisório vira permanente, porque vão aparecendo outras infinitas oportunidades, outras demandas, outras prioridades, e vai deixando. Então, muitas vezes, quando você fala, calma, eu só vou me organizar aqui, depois eu vou para o meu projeto, esse provisório nunca sai do lugar. Tem o sim da oportunidade também, que é quando alguém te convida para algo que parece relevante, uma parceria. O que aconteceu comigo nessa agência de lançamentos? Era uma agência faixa preta, que fatura milhões, todos os especialistas fazem no mínimo 6 em 7. Eu falei, eu vou aprender. Usei até o argumento do meu mentor Eurília, que ele falou, você é gato, você precisa, né, expert gato, precisa lançar mais, ter mais skin the game, mais know-how. Eu falei, mais bagagem. Então, parecia uma grande oportunidade para mim, né, um projeto em conjunto. Parece uma porta, mas toda porta que você entra, uma porta você fecha, isso é natural. E nem toda porta que parece oportunidade leva você para onde você quer ir, né? Igual aquelas portas, 3 portas do Silvio Santos, porta da esperança, às vezes você entra na que vem um monstro lá, e era bucha total. E também tem o sim do ego, né? Quando você é convidada para algo que soa importante, uma função de liderança, um título, uma responsabilidade maior, você aceita porque parece um reconhecimento, porque prova que você é boa, você viu? Porque me convidaram para eu ser, igual nessa minha primeira parceria, né? Me convidaram para ser controller de uma agência, depois eles queriam que eu fosse diretora da agência, com certeza eles falaram, meu fixo ia ser 15 mil, 15 mil é bastante, mas o tanto que ia me travar o resto da vida, esses 15 mil, mesmo que seja um pouco mais do que isso. Então, o reconhecimento no projeto errado também não vai te aproximar do projeto certo. Ele só vai te prender mais no lugar onde você não quer estar e vai dificultar muito. Sabe, a gente tem até uma curva dentro de gestão de projetos que ele fala que quanto mais o projeto está perto do fim, é mais difícil a gente pivotar. Mesmo quando a gente tem indicadores falando as métricas estão erradas, o projeto não vai dar bom, não vai dar bom resultado, mas quanto mais longe você vai, é mais difícil a gente voltar atrás. Então, numa oportunidade dessa, quanto mais você entra, o buraco vai ficando mais fundo, que fica mais difícil você tomar essa decisão. E aí, por exemplo, quando eu entrei no emprego público, as pessoas falavam assim, eu reclamava, e eu entrei com 25 anos, eu falei, tá reclamando, sai. E aí eles falavam, não, Carol, porque agora eu já tenho 45, eu já tenho 50. E isso também vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai ficando velho e fala, não, agora que eu já tenho essa idade, como que agora eu vou começar algo novo? Então a gente tem que, entender que tempo é dinheiro mesmo. E esses 3 sims que eu falei aqui, eles parecem o quê? Racionais. A gente consegue conversar com as outras pessoas e justificar o porquê que a gente não está focando no nosso negócio. Porque é uma oportunidade, porque aqui eu vou aprender, porque aqui eu vou ganhar dinheiro rápido. Parece decisões inteligentes, mas no fundo, todos são formas de você confrontar o que realmente precisa ser construído. Você se encaixou em algum sim aí? Comenta que eu quero saber. E outra coisa, né? É importante eu fazer um adendo do que eu estou falando quando a gente já sabe qual é o nosso sim. Então, enquanto você não se encontrou, às vezes você fala, eu quero vir para o digital, mas eu não sei exatamente o que eu vou fazer, qual é o meu propósito. Tem gente que nem tem isso ainda descoberto, só quer sair, né? Só quer vir para o digital, porque gosta dessa proposta. Então, aí sim, eu acredito que você tem que testar e sair dizendo sim para tudo quanto é coisa, para você ir vivendo e falando, se encaixando. Vivi, gostei, vivi, não gostei, vivi, gostei. Então, isso aí não é fuga, aí é busca. Né? A gente está buscando o propósito, buscando o nosso lugar. Aí, ok. Agora, quando você já sabe o seu lugar e fica aceitando outras oportunidades, aí sim mora o perigo. Então, quando eu cheguei no digital, eu falei, eu vou ensinar gestão de empresa, né? Depois eu fui para produtividade para mãe de bebê. Apesar de eu ter cometido vários erros, né, de lançamento, de marketing que eu não entendia, eu estava testando nichos, eu estava testando o que eu ia fazer, porque eu era uma empregada pública que eu só queria sair, eu não sabia exatamente, não tinha propósito, não tinha nada disso. Então, foram buscas. Eu estava buscando o meu lugar. Então, ok, tá? O que eu quero é que vocês não fujam quando vocês já entendem o que vocês têm que fazer, o que bate o coração, né? Qual o projeto que vocês querem trabalhar e querem aposentar e ficar por muito, muito tempo. E aí vem o paradoxo da segurança, né? Que é o quê? O que você tem que entender na pele, né? O projeto que você aceita
para ter segurança é exatamente o que impede você de construir a segurança real. Porque segurança real, que eu quero dizer aqui, é assim, eu tenho certeza que é disso que eu quero viver. De olhar para trás e falar, olha o que eu construí, olha que orgulho. Não é só o dinheiro, não é só pagar as contas, que racionalmente isso é importante. Mas eu estou falando de algo maior, algo que você queira exponencializar, que você queira deixar de legado, algo que você tenha orgulho. Então, a segurança real, para quem escolheu o digital, não é um fixo em outra empresa, né? Se você quer o seu negócio próprio, né, que funciona, você tem que ter um método, você tem que ter seus clientes, você tem que ter um posicionamento que atrai. Então, quando você está construindo essa segurança falsa, segurança para os outros, trabalhando em outros projetos em paralelo para tirar um extra, né, fazer uns bicos, o que vai te dar resultado de verdade está ficando para trás. E aí, o fixo que alivia essa ansiedade, você não consegue construir a sua segurança verdadeira. Vai ser sempre correndo atrás do rabo, porque é sempre um dinheiro para pagar a conta, não é um dinheiro que você vai ficar rico. Então, quando a gente trabalha no projeto dos outros, você fala, pô, Carol, vou tirar uns 10 conto aqui. Ah, bom, 10 conto é bom. Tá, mas quando que você vai conseguir fazer uma reserva suficiente para parar disso para viver pro seu? Ah, não dá, porque 10 conto a gente paga a conta só, entende? Então, você tem que começar a entender qual é o limite entre isso aqui vai me deixar rico, isso aqui vai me deixar satisfeita, ou não, é só um tapa-buraco. Porque se for tapa-buraco, quanto antes você conseguir largar disso, mais rápido você vai conseguir entrar no seu projeto, porque o tempo vai passar, você olha para trás, você vai continuar ocupada e não vai estar avançando. O sentimento, a gente vai conversar sobre isso hoje, o sentimento de movimento para o seu objetivo é uma das causas mais importantes para você ter certeza do seu sim, tá? Então, quais são os preços que a gente paga quando a gente não está focado no que importa? O custo do tempo, né? O primeiro preço, ele é o mais óbvio e ainda assim o mais subestimado, né? A quem passou dos 40, não sei se alguém aqui já passou dos 40, né? Minha amiga muito próxima passou, ela, ela sempre me diz que o tempo que você deu para aquele projeto da outra pessoa é o tempo que você não deu para o seu. E aí tem uma matemática simples que muda tudo quando você para fazer. Pega seu papel e caneta aí. Aí você coloca aí. Quantas horas da semana você se dedicou aos projetos paralelos, aos projetos dos outros? Multiplica isso por 4, só para a gente ter o valor do seu mês. Agora você pensa todas essas horas se você tivesse dedicado no seu projeto, no seu método, no seu posicionamento, na criação do conteúdo, na validação do método, prospectar novos clientes, levar outros não. Onde você estaria hoje, né? Aonde você estaria hoje? E o que eu estou falando aqui não é hipotético, não é motivacional, porque esse tempo realmente foi gasto. Você deixou. Esse tempo foi o que eu calculei para sair dessa última agência. Porque eu falei, caraca, eu estava trabalhando 10 horas por dia para um projeto que nem é meu, que eu nem quero ficar. E se eu trabalhar 10 por meu? Porque quando eu estava só na minha incubadora, eu não estava trabalhando 10, eu estava fazendo minhas 4 horas à tarde, sem vergonha, e só. E aí, como que eu vou comparar o resultado ao tanto que eu estava me doando para o projeto dos outros? Porque eu não dou para mim. Então, a questão aqui não é só o que foi gasto, é onde foi gasto e que retorno que eu vou ter. Nesse caso, quando eu fiquei no lançamento, ele consumiu tudo. Quando eu terminei, sabe o que acontece? Você precisa reconstruir o ritmo do que você estava. Então, até quando a gente fala em dieta, né? A gente faz dieta, tal, aí para, ou academia. Tá fazendo bonitinho, para. Para voltar, dói, é difícil, é custoso. O seu projeto também. Às vezes você nem lembra mais em que pé que tá, você tem que revisar tudo. Aí você não tem certeza se o seu método está bem construído, você vai revisar o método, revisar, e aí toda hora você volta. Mais tempo você perde. E não é o seu tempo que você perde, é esse tempo para reconstruir o que foi interrompido. Isso custa o tempo inteiro e a gente não faz esses cálculos. O custo da energia, né? O segundo preço, ele é menos visível, mas até mais caro que a nossa energia mental. Então, se você tem uma quantidade finita de energia, tá? Todo mundo, de foco, de energia, de criatividade, de disciplina, de capacidade de tomar boas decisões. Então, tem um estudo que eu vi essa semana, que eu trouxe para cá, que é um estudo entre 2 grupos. Tinha 2 grupos e tinha eles estavam numa sala, e aí tinha só rabanete e cookies. E aí falou para um grupo, ó, você não pode comer os cookies, você tem que comer só rabanete. E o outro podia comer o que ele quisesse. Essa pessoa, esse grupo, depois eles fizeram um exercício de resolver um enigma lá.
E aí, quem teve que abrir mão dos cookies que queria, mas tinha que ter a disciplina de negar, desistiu do Enigma. Por quê? Porque ele já gastou a disciplina dele com os cookies. Olha que loucura. Então, o que eu quero provar é que a nossa disciplina, a nossa energia, o nosso foco também tem uma energia finita. É igual que a gente fala sexta-feira, 4 da tarde, ninguém quer fazer mais nada. Por quê? Porque você já gastou a semana toda isso. Então, quando você gasta essa energia gerenciando demandas de outras pessoas, revisando entregáveis de outros projetos, resolvendo problemas que não são seus, você chega no final do dia sem nada para o que não é seu. Quando eu era mentora de produtividade para mães de bebês, um dos primeiros ensinamentos que a gente fala é sobre o dizer não. A gente tem que aprender a dizer não, porque a gente fica esgotado, você quer abraçar todo mundo, você quer ajudar todo mundo e nunca sobra para você. Aqui é o mesmo caso. O aprender a dizer não para o que não é o seu foco, né? O que não vai ter o futuro, os frutos que você deseja. Então, quando a gente quer levar em paralelo e leva nossa mentoria de lado, ele fica só com as sobras. Quando sobra um tempinho, aí você tem meia hora por dia para ele, coitado. Essa versão cansada de você, a versão que não tem mais a clareza, não tem a mesma criatividade, não está com o mesmo entusiasmo, tá ali meio que forçado, só para falar, não abandonei o meu negócio. E aí você pensa, tô sem produtividade para o meu projeto, perdi o tesão nele. Mas o problema não é a energia, não é a produtividade, é que você já gastou tudo antes. Então, coitado do seu projeto, que ficou só com o resto. E aí tem o terceiro custo, que é o custo do desalinhamento, né? O terceiro preço, ele é o mais silencioso, é o custo de trabalhar desalinhado com o que você quer. Quando você aceita um projeto que vai contra o que você acredita, quando tem clientes que você não quer, que você não respeitaria. Nessa agência, a primeira agência que eu fui, atender órgão público, poxa vida, eu saí do emprego público para não ficar longe de politicagem, eu estava num lugar que atendia as politicagem. Então, eu falo, pô, tem dinâmicas que você não escolheu, os valores do chefe, da diretoria, das decisões, não são as coisas que você concorda. E aí você fala o quê? Você acaba se tornando uma versão de você mesma que é a que você não quer. E aí você paga esse preço de chegar em casa e falar, putz, eu daí que eu tenho dinheiro. Eu continuo desmotivada, eu continuo triste, eu continuo não estando com o coração vibrando, com os olhos felizes, sabe? E aí você paga com a sua identidade, com a sua integridade, com a sensação de que no caso, né? Eu saí de um emprego público para ser livre, mas eu tô presa de um jeito diferente, que ainda continua a ser sufocante. Eu acredito que quando eu decidi sair do emprego público, foi ficando cada dia mais sufocante eu ver como aquele não era o meu lugar. Eu não estava ali, não era mais para mim. Então, eu lembro que eu olhei para esse ambiente e falei, caramba, eu abri mão da estabilidade financeira, mas eu olho e falo, não é isso aqui, não é essas pessoas que eu quero trabalhar, não é isso que eu quero fazer. E aí, para que eu estou aqui? Né? Então, você tem que pensar nesse tipo de parceria, nos sims que você dá, para saber se é o seu lugar. Esse pensamento foi importante quando a gente consegue de verdade enxergar que esse não é o seu lugar, porque ele mostra que você já entendeu qual é o seu lugar. Então, enquanto a gente está buscando, talvez a gente não consegue falar sim e não, a gente não tem clareza de saber qual é o seu lugar. Mas depois, como diz o Érico Rocha, né? Depois que você vê, você não consegue desver, é isso, quando a gente se apaixona e fala, esse é meu propósito, é disso que eu vou viver. Depois que você encontra, nada mais serve para você além disso. Então, eu tenho vivido exatamente esse sentimento em todos os projetos que eu vou dizendo sim, quando eu deixo e eu olho para trás, minha incubadora tá lá me esperando, falo, né, você vai voltar. Então, o problema é que o medo faz a gente agir de forma contrária ao que a gente realmente quer, né? E aqui eu falo que isso vale quando você está no seu próprio negócio, mas quando você sabe que não é esse o seu negócio. Ele é seu, mas não é o que você quer, não é o do seu propósito, né? Talvez você segue só a sua formação, a sua zona de conforto, né? Então, uma dentista vem para o digital ensinar sobre dentista, mas não é isso que ela gosta de moda, ela podia ser, né, consultora de moda, mas ela formou dentista, então ela traz isso como o ser dela. E cada dia mais, eu tenho aprofundado na forma que a gente cria o nosso método, e a profissão, ela não é o nosso ser, né? Eu estou isso, faz parte de mim a odontologia, mas eu não sou dentista, eu sou muito mais do que dentista, e isso tem que estar dentro do nosso método, e você tem que se enxergar, porque às vezes a gente carrega algo porque você já é estabilizado, porque você já tem autoridade, as pessoas já te conhecem, ou seja, você já está reconhecida nesse espaço, você está numa zona de conforto,
mas você continua perdendo tempo e energia e continua desalinhada, que são os 3 custos que a gente está falando. Mesmo que o negócio seja seu, o que eu quero dizer é que é o seu, mas não é o do seu sócio, não é o que você quer ficar para sempre. Quanto mais demora o projeto que você quer ir para sempre, mais vai demorar para você alcançar o seu resultado, né? E aí, quando você soma esses 3 custos, tempo, energia e o desalinhamento, você descobre o custo real de tantos sims que não deveria ter dado. Então, não é só o que você perdeu, é o que você deixou de construir. Cada mês que passou construindo o projeto do outro é um mês que você não construiu o seu posicionamento, você não validou o seu método, você não aprofundou na relação com os clientes, não testou sua oferta, não fortaleceu sua autoridade, né? E aí, o negócio próprio, ele não é como um arquivo que eu deixo ele aqui no canto e falo, ó, depois eu pego esse papel e retomo. Ele vai regredindo, ele vai esfriando, ele perde o momento que a gente fala, né? E reconstruir esse momento custa mais caro do que nunca ter custado, nunca ter feito na vida. O Flávio Augusto, né, maior empresário do Brasil, ele fala que um dos ingredientes do sucesso de um negócio é o timing. Então, você tem que ter timing para comprar um negócio, para lançar um produto, para vender o negócio, para te posicionar ou como um pioneiro ou como mais um do mercado. Timing é tudo. E às vezes timing até da sua vida profissional com o projeto que você tá. Muitas vezes a gente vai enrolando. Quando a gente volta no projeto que a gente queria, já perdeu. Então, por exemplo, a IA a gente está no timing. Utilize todo o que vocês puderem para entregar para o cliente usando a IA, porque é o timing. Daqui a pouco, eu falo, todos os meus alunos que entram para criar produtos, a gente cria produtos entregando IA, ferramentas para os alunos. Daqui uns dias, isso vai ser básico. Isso não é timing, isso não é diferencial. Isso é quem não tem. Então, vocês têm que começar a enxergar isso, porque o timing é algo importantíssimo para o sucesso do seu negócio. Talvez o projeto hoje que está bombando, que é o que você tem aí na sua mão, não faça sentido daqui uns dias. Eu estava participando da mentoria como mentora lá da Arcane, e teve uma das alunas que queria, que a gente chegou para, falei para ela trabalhar a parte da NR01, que é algo que é obrigatório agora nas empresas, ela está dando consultoria. Só que se ela não fizer isso esse ano, daqui ano que vem, no outro, o mercado vai ter reduzido muito a importância, a maioria já vai ter feito. Então, timing é tudo quando a gente está falando. E o que a gente está falando hoje é timing, de você trazer para agora o seu projeto e não esperar, tá? E o não, você tem que enxergar não como uma recusa, como um filtro. Alguns não serão necessários, né? Antes de eu trazer aqui uma estratégia de você escolher conscientemente os seus sims, os seus não, eu preciso desfazer o equívoco, né? Que eu tô falando, não é dizer não para todo mundo, não é ser inflexível, não é fechar as portas. Principalmente hoje em dia que a gente precisa tanto do network, né? Não é recusar toda a oportunidade que aparece. Dizer não é ter critérios claros para o que merece o seu sim. Então, quando você tem esse critério, não deixa de ser uma perda. Ele vira uma escolha, como o casamento, né? Você escolheu esta pessoa. Então, o não é para as outras. Mas não é o não porque você não presta, porque o resto é tudo bosta. É porque o sim você deu para esse aqui. Esse é a sua escolha, a sua prioridade. É uma afirmação do que você está construindo. É essa que eu escolhi, é esse projeto que eu escolhi, é com esse projeto que eu vou ficar até que Deus nos separe. Aí você não está desviando do seu projeto, você só está fazendo uma escolha consciente. Então, eu vou trazer agora 3 perguntas para você filtrar os projetos, as oportunidades que aparecerem para você, para que você consiga refletir e não pense só no dinheiro do curto prazo, tá? Então, antes de dizer sim para qualquer oportunidade, eu aprendi essas perguntas e eu quero que vocês comecem a anotar e começar a refletir sobre isso, né? A primeira pergunta é: cada oportunidade que aparecer, cada projeto que você for convidada, isso vai te aproximar ou te afastar do seu negócio próprio, do que você quer realmente? Não do dinheiro que vai entrar, do negócio, do método, do posicionamento, da autoridade que você está construindo. Se a resposta for vai me afastar, mesmo que o dinheiro seja bom, você já tem a sua resposta. O que falta aqui vai ser coragem, né? A gente precisa ter coragem realmente para dizer não. Não é fácil dizer não, mas aqui você vai estar consciente dentro de você o que é sim e o que é não. A segunda pergunta é: se eu me dedicar todas essas horas desse projeto ao meu próprio projeto,
qual seria o meu retorno possível? Possível, né? A gente não tem certeza. E aí, essa pergunta torna o seu custo mais concreto. Você para de comparar um projeto externo com uma incerteza abstrata. E se eu ficasse no meu negócio, será que ia ser bom? Você não vai ter essa resposta. Agora, 10 horas por dia, o que dá para fazer, Carol? Dá para você prospectar 10 pessoas por dia, entrar no seu método, fazer o produto, falar com seus alunos, 10 horas por dia. Você consegue quantificar o quanto você ia se doar para o seu negócio e fazer uma projeção de faturamento, se é o dinheiro que está tomando a sua decisão. E aí você começa a comparar o potencial real do que você está construindo com a proposta que te passaram. E a terceira pergunta é, eu estou dizendo sim porque é uma boa oportunidade ou porque eu tenho medo de dizer não? Ou seja, esse não que você vai dar para essa oportunidade quer dizer que você vai ter que enfrentar sozinho o seu negócio, né? Bater no peito e encarar que você vai ter que fazer tudo que precisa ser feito. Essa é a pergunta mais importante e a mais difícil de responder com honestidade para você, não para o seu marido, para sua esposa, não para outras pessoas, para você ter que aceitar isso. Ela é que separa uma decisão estratégica de uma reação ao medo. Então, eu estou fazendo isso porque eu estou com medo, ou estou fazendo isso porque eu quero mesmo? E aí sim, o bicho pega, né? E aí, o que fazer com essa ansiedade financeira que move o mundo dos adultos, né? Eu sei que só ter o filtro não resolve a ansiedade, né? Essas 3 perguntas, elas vão falar, tá, Carol, gostei, já tenho a resposta, não é o meu projeto, mas e meu dinheiro, como fica? O medo é do caixa real, né? E ele não some porque você decidiu focar no seu negócio. Então, o que você precisa fazer? A resposta que eu aprendi é que você não vai resolver a sua ansiedade financeira, psicológica, qualquer tipo de ansiedade com projetos externos. Você vai resolver construindo clareza e movimento. Lembra que eu comecei falando hoje na nossa live sobre o movimento do seu próprio negócio. Então, quando você sabe exatamente o que vende, para quem vende, qual é o seu método, qual é o próximo passo, a ansiedade diminui. Não porque o dinheiro já chegou, mas porque você tem caminho. Então, a gente percebe muitas vezes que o que torna os alunos insatisfeitos é eles não terem clareza do que precisa ser feito. Eles entram numa mentoria, às vezes paga caro, e aí não sabe o que tem que fazer na outra semana, eles se tornam ansiosos. A ansiedade é a falta de clareza dos próximos passos. Então, você vai perceber que está faltando dinheiro hoje, porque você está sem um plano de ação. Você não sabe o que fazer hoje, amanhã, depois, você só está pensando no dinheiro agora, o dinheiro agora. O dinheiro tá agora, agora você precisa ir atrás de 15 pessoas, conversar com 5, converter uma, e aí você vai ter sei lá quantos mil. Isso se fala, acabou a ansiedade. Por quê? Porque só ir atrás de 15 pessoas, falar com 5 e vender uma. Pronto, a ansiedade vai diminuindo porque a gente cria planos. Então, quem está ansiosa em qualquer rumo é porque está sem clareza. Às vezes a gente está com vendas. Às vezes você vai para terapia e aí você fala tudo, e a pessoa sai de lá e fala, tô mais calma. Por quê? Porque ela te deu uma clareza, ela fez você enxergar os pontos que antes estavam nebulosos. E esse caminho claro, ele gera ação. A ação vai gerar o resultado e o resultado gera confiança. E a confiança é o quê? O oposto da ansiedade. Quando a gente está confiante, a gente encara o mundo todo sem medo, sem essa ansiedade. Então, provavelmente, se você está com essa ansiedade financeira, é porque você tem que fazer todos esses cálculos, ter esse plano e ter a clareza do que você precisa fazer para resolver o seu problema. E aí, o problema não é que você não sabe vender, o problema é que você ainda não tem uma estrutura para tornar essa venda possível. Então, o problema não é que você não tem dinheiro, é porque você não sabe quais são as ações para trazer esse dinheiro. E aí a gente deixa de ir atrás da sorte e de ficar rezando para o dinheiro cair e de aceitar oportunidades que nem são as que você quer mesmo, mas você está aceitando só pelo aquele dinheiro que está mais fácil de enxergar. Quando a gente aceita a oportunidade dos outros, é que você está vendo aquele dinheiro mais fácil. Você fala, ó, Thalita, eu vou te pagar 10 mil para você fazer um texto para mim. Pronto, você tem clareza, 10 mil texto. Tá fácil, eu tô enxergando. Agora, 10 mil, como, Carol? Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Então, tá faltando clareza para a gente comparar. E aí, quando você tem método validado, promessa clara, posicionamento, você não precisa esperar para que alguém te contrate. Você sabe vender, você sabe ir atrás do que precisa, você sabe se posicionar. E aí, isso vai resolvendo a sua ansiedade de verdade. Não o projeto dos outros, principalmente quando o projeto dos outros não é o que você quer. Porque tem gente que fala, não, eu quero ser lançadora e vai ser sempre projeto dos outros, né? E aí, 2 estratégias muito antigas no marketing, na vida, nas vendas, que eu comecei a aplicar depois que eu saí da agência e que ainda é muito válido, quando eu priorizei o meu negócio, é
que hoje em dia eu chamo todo mundo que entrou no meu stories, que são pessoas que eu ainda não conversei, que são pessoas que não vêm lá, são pessoas novas que eu não tenho contato, todas, e todas que chegam. E isso tem gerado a tal da conexão que gera vendas. Se não gera vendas, gera pelo menos uma conversa para você se aprofundar na persona, para entender o que ela está fazendo ali, vai gerar resultados. Então, é trabalhoso e geralmente quando você está com um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para o social selling, né, dar atenção para quem te segue. E quem está nos seus stories, ou quem acabou de começar a te seguir, tá com interesse de agora, tá muito quente. Porque ela acabou de assistir algo seu, ou ela acabou de começar a te seguir. Então, a gente tem que entender o que ela está fazendo ali, pelo menos, né? Às vezes é uma ponte, tem pessoas que eu conheço e eu converso, e eu sei que não é para mim, e eu falo, mas eu conheço alguém que faz isso. E às vezes fala, tem alguém do mesmo nicho que você para você se espelhar. Você já deu alguma ajuda. Então, faz muito sentido isso. Só que sempre eu falava o quê? Ah, não tô com tempo para isso, não. Tem outras prioridades, um monte de prioridades. Só que é a verdadeira venda, todo mundo fala, o Reels traz base nova, traz seguidores, traz audiência. A venda tá nos stories, tá nos contatos, tá num grupo, tá nesses grupos fechados. A estratégia de vendas está no contato. Então, a gente tem que priorizar isso. Mas para priorizar, a gente precisa de tempo. Para ser tempo, você tem prioridade, né? Então, você vai ficar assim, ó. Então, você escolhe priorizar o seu negócio. E antes eu não conseguia, porque eu tinha um monte de demandas. Tudo era urgente, urgente, urgente. Conversar com quem tá te seguindo, conversar com quem entrou no Stories é urgente? Não é. Mas deveria ser. Porque sua venda, se você quer dinheiro, a ansiedade financeira é o problema, ali tá o dinheiro. Então, aqui tá o que eu quero que você faça esta semana. Primeiro, seja honesta com você mesmo, né? Sobre o que você está evitando. Porque às vezes a gente fala um monte de sim, mas a gente não olhou para frente e falou o que você está evitando. Então, eu entendi que eu estava evitando não ter previsibilidade financeira e estava evitando não vender. Agora eu estou lá todo dia conversando, entrando no meu stories, converso com vocês, tá? Por quê? Porque a venda está ali. Então, se você tem um projeto externo agora, ou se você está considerando aceitar um, faz essas 3 perguntas do filtro. Isso me aproxima ou me afasta? Qual seria o retorno se eu me dedicasse esse mesmo tanto do que eles querem de mim? E se eu estou dizendo sim por estratégia ou por medo? Faça essas 3 perguntas e responda honestamente, tá? Não precisa tomar nenhuma decisão agora, quem sou eu, né? Só precisa ser honesta com você com essa resposta. Segundo passo é responder no chat uma coisa aí. Você tá no sim agora para tudo ou você já começou a decidir? Quero saber se você começou a focar, se algo que eu falei aqui hoje fez sentido para você tomar alguma decisão relacionada ao seu negócio, ao seu momento, né? Timing. Quero saber onde que você está, porque o próximo passo, ele depende muito da resposta de que momento você está e onde você quer chegar, né? Com certeza. E o terceiro é se você se reconheceu hoje, durante essa live, e pensou, estou dizendo sim para o que não importa, né? Porque eu tenho medo de construir o meu, porque eu não sei como vender, eu quero entender um pouco, quero conversar com vocês. E, claro, apresentar a incubadora como uma oportunidade de trazer essa clareza. Muitas vezes a gente está no projeto dos outros porque a gente não tem clareza de qual é o nosso. Então, eu não venho aqui só ensinar método, eu ensino a ensinar, a validar, a você reconhecer o seu caminho. Quais são os funis? Dentro da incubadora, eu tenho que ser clara que eu não trabalho com lançamentos, mas eu trabalho com outros funis. Funil de grupo, né? Como eu faço aqui, isso aqui é um funil de vendas, eu estou vendendo nesse momento. Então, toda semana eu vendo às quartas-feiras, durante a live, né? Isso aqui é um lançamento, só que eu trago conteúdo antes, conteúdo de valor para que vocês venham sempre. Por quê? Porque eu troco interesses. A gente está aqui, eu estou deixando vocês quentes. Talvez não é a oportunidade de hoje, talvez não é para você, mas você conhece alguém que indica, Carol. Então, eu estou mantendo vocês perto. Isso é um grande funil de vendas muito válido, principalmente para quem tem pouca audiência. Como eu já disse para a Lu, em algum momento, para ela criar um grupo do que ela quer, um outro projeto dela, que ela está procrastinando, mentira, que não está priorizando no momento, então ela tem que criar o grupo dela dos outros alunos. Para quê? Porque são leads que a gente vai deixando perto. Então, a incubadora, a gente vai trabalhando tudo que a gente traz clareza para esse especialista que está com medo, não quer fazer transição, ou está nos projetos dos outros com medo de ser expert. E aí, em 4 meses, a gente trabalha a validação do método. Tem acesso de 1 ano, mas você tem, em 4 meses, você consegue não depender de projeto dos outros. Então, se faz sentido para você, vamos conversar depois. E semana que vem, o assunto é um checklist para vocês fazerem uma autoavaliação se vocês estão
prontas para serem lançadas. Então, quais são os critérios, né, que a gente fala, posso ser lançado, né? Meu produto tá bom, eu sou uma especialista boa, tá na hora de ir ou não. É sobre isso semana que vem. E agora eu quero conversar com vocês. O que vocês acharam da live de hoje? Top, Carol! Muito bom, mais uma vez. Você trouxe aí o ponto do meu que eu estou procrastinando, meu outro projeto. Eu não estou mais procrastinando o outro projeto, tá? Já comecei a movimentar esse grupo aí dos professores e entendi qual que é o meu posicionamento e como que eu tenho que posicionar para os professores. Ah, coisa boa. Sim, então, obrigada pelas puxadinhas que você me dá. Tem tudo a ver com você, tudo. Mas é as duas coisas, Carol. Eu, Lua, trabalho com tecnologia ainda, meu pessoal e tal, e também é o que sustenta o posicionamento da Lua, que trabalha com os professores. A Lua tem a metodologia sendo aplicada, né? Ela tem que ser uma professora que deu certo para inspirar esses outros a darem certo também. Né? Eu ainda estou nesse lugar de construindo esse posicionamento para mim. Então, hoje meu foco está nesse, porém, aí o que o Cláudio me sugere é fazer um Instagram, tipo World Speakers Educators. E agora eu vou fazer a minha plataforma numa mentoria com uma parceria que eu fiz lá da Arcane, que é com o Felipe. E aí eu vou fazer todos os bastidores, tipo, o que eu estou fazendo, como que eu crio ferramenta, como que eu faço tudo para os professores fazerem também, sabe? E vou postar nesse outro Instagram. Enquanto isso, a World Speakers fica quieta. E depois que eu estiver vendendo esses outros professores, os outros professores estiverem dentro da comunidade, tudo acontecendo, aí a World Speakers vira o ecossistema com tudo. Boa. A felicidade. TI lá, o desenvolvedor? Não, a World Speakers não é para o desenvolvedor. Não, o Felipe é aquele desenvolvedor? Sim. Ah, é bom. Exato. Sim. Tá certo agora. Agora eu não tô sofrendo mais. Thalita, acho que tava lá no Leader Day, que eu tava tipo assim, gente, pelo amor de Deus, funil, professores, o que eu faço? Mas agora tá tudo ok. Respira. Inclusive, que bom te ver aqui, Thalita. Não, eu que agradeço, porque faz tempo que eu tento participar e não consigo. Mas te digo, Carol, tudo tem um tempo certo, um momento certo. O que você trouxe hoje descreveu a minha trajetória em um mês, tá? Eu vivi exatamente tudo o que você falou, tudo, tintim por tintim. As ansiedades, os medos, as angústias, os pensamentos, literalmente, de sempre ficar dedicando para o outro, o quanto eu estava deixando o meu propósito de lado. Então, eu consegui o dinheiro? Sim, mas esse dinheiro nunca ia chegar para me satisfazer, para eu focar no meu. Não, nunca, nunca. Era incrível. Eu acho que podia ganhar, sei lá, milhões, porque aí eu ficava, sabe como? Eu procrastinava, porque eu falava, cara, que vazio, eu não estou focando no meu propósito. Aí eu falei, se eu pedir as contas do CLT para eu não estar neste lugar, por que eu estou neste lugar novamente? E aí eu estou identificando mais uma vez que eu estou repetindo o padrão. Eu estou me enganando, achando que eu estou fazendo diferente para ter resultados diferentes. Mentira. Eu estou fazendo a mesma coisa, num lugar diferente, e vou ter o mesmo resultado. A frustração, o lugar, a procrastinação. E aí eu falei, não. E aí vai fazer um mês que eu saí de todos os outros projetos, saí da sociedade, mais uma vez taquei fogo no barco. Meu Deus. Boa. E estou focada no meu negócio. Como vai ser? Não sei. Mas eu acordo todos os dias tão feliz, tão motivada, que eu falo, Senhor. E uma paz que ninguém sabe explicar. Que as pessoas vão falar, cara, não é possível, cara, você ganha na Mega Sena, né? Porque como é que vai isso? Eu falei, não sei. Mas eu sei que eu estou no lugar onde me traz paz. E se eu estou no lugar que me traz paz, é porque eu estou no lugar certo. Ai, que coisa linda. Tempo para me dedicar. Mas, nossa, você me descreveu assim, todos os... No meio da live, eu acho que era... Eu lembrei de que você estava naquele projeto do YouTube Dark, não é? E eu lembrei que quando a gente conversou lá no encontro, você tinha saído da CLT, que você, agora eu vou viver o meu. E aí, na hora eu tava falando da live sobre aceitar outros projetos, e eu vi você aqui. Eu falei, é pra Thalita essa frase. Não, gente, foi 100%. Porque aí depois do projeto lá do Henrique, eu entrei numa sociedade com Ezequiel. E aí eu comecei a fazer para os outros e para os outros, e eu não encontrava felicidade, achando o caixa. Segurança para investir. Pronto, agora... Porque você sente medo que eu tive, né? Você era do Sebrae, não era Sebrae? Hã?
De onde você era, Sebrae? De onde que você era? Não, eu trabalhava na farmoquímica. Ah, farmoquímica. É. Então, quem sai de CLT, a gente tem fixo. É muito difícil falar, agora você não tem nada. Uhum. Muito difícil. Mãe solo com uma filha de 10 anos. E eu falei, Senhor, mas aí eu comecei a pensar, o que eu estou ensinando para minha filha? Então, pronto, eu já sei o que eu estou ensinando para ela. Tem muito mais valor do que qualquer presente, porque é o que eu fazia isso. Porque eu era ausente, porque eu estava o tempo todo trabalhando fora e trazia presente. Agora não, eu consigo estar presente e passar alguma coisa para ela. Então, todos os dias eu acordo feliz, motivada pelo meu propósito. E eu sei que aí agora é só questão de tempo. E às vezes pode ser mais rápido do que eu imagino. Porque agora eu vou focar, minha energia está 100% nisso. Alinhada com o propósito. Então, as coisas fluem de uma maneira que você não imagina. Então, eu estou firme e forte. Tamo junto. Mas se eu der um desespero, eu corro aqui, grito para vocês, porque eu falo que é uma fase que todo mundo tem vergonha, acho que, de pedir ajuda e de falar, e é um sofrimento solitário. E eu quero fazer um movimento diferente. Ele pode ser, sim, dolorido, mas não precisa ser solitário. Então, quando você fala com alguém, você fala, cara, calma, relaxa. Olha, você já tentou isso? Você já viu isso? Então, traz esse alívio, assim, sabe? Então, essa foi uma das minhas lives mais sinceras, foi exatamente essa a minha trajetória. E aí, dentro do Cloud lá, da Arcane, ele falou, Carol, você tem que trazer mais quem é você está trazendo só o método, só a sua técnica, só o seu conhecimento. E aí, essa foi a minha live mais sincera. E você vê como foi a gente incrível. conecta quando a gente fala realmente histórias que a gente viveu. Porque você é minha persona, você sou eu. A gente tem a mesma história. Né? Então, com certeza, conecta demais e traz verdade. Quando traz verdade com o conteúdo, alinha, né? Muito bom. Agradeço por vocês estarem aqui, de verdade. Então, para você deixar um depoimento lá no grupo, para chamar mais pessoas para participarem da live, tá? Com certeza, pode ter certeza disso, é agora. A gente então, finalizando, a gente coloca lá. Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo, Carol. Obrigada, tchau.